já havia um acordo que tinha sido costurado entre o vice-presidente, o J.D. Vance, e o Zelensky, antes da reunião que estava programada para ser realizada na Casa Branca na sexta-feira passada. Então, havia um princípio já de acordo acertado. Agora, surpreendeu muito, porque o Zelensky aparentemente retrocedeu daquilo que tinha sido acordado na quinta-feira da semana passada e foi para a Casa Branca, vamos dizer assim, sem ter um conselheiro com ele ali na reunião. O presidente Trump estava muito bem assessorado pelo vice-presidente. Mas o que foi que aconteceu para que surgisse uma discussão muito acalorada entre as duas partes? Uma coisa que eu nunca vi em diplomacia. Você discutir um acordo de paz já é difícil, muito difícil. Que se faz de maneira discreta. É preciso um certo sigilo na apresentação dos argumentos, porque, do contrário, o acordo não avança. E como é que vão fazer um acordo para... como é que vão fechar um acordo que tinha sido costurado na semana passada diante das câmeras de televisão, em público, diante dos jornalistas? Deu no que deu. Eu nunca vi, na minha vida, em 35 anos de carreira diplomática, eu nunca vi um barraco, um bate-boca tão grande entre as partes. Dava a impressão até que iam chegar às vias de fato, meu irmão. Então, essa foi a origem do problema. Mas depois, já nesta semana, na terça-feira, no discurso que o presidente Trump apresentou no Congresso americano, ele disse que havia recebido uma carta do presidente Zelensky, da Ucrânia, dizendo que a Ucrânia, de fato, estava preparada para assinar o acordo naqueles termos que tinham sido acordados, costurados na semana passada. E isso alegrou naturalmente a todos. Foi todo o discurso do Trump foi muito impactante, e esse foi um dos dados principais do que ele apresentou. Mas agora, nesta semana, os países da União Europeia não estão muito satisfeitos da maneira como as conversações se desenvolveram entre o presidente Trump e o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, e não estão muito satisfeitos também da maneira como a Ucrânia está participando do acordo que foi feito, o acordo que tem por base terras raras na Ucrânia e minérios raros. Isso é muito interessante, porque é uma coisa que vai envolver plenamente tanto os Estados Unidos quanto a Ucrânia. Interessa muito, muito à Ucrânia os investimentos bilionários, eu não digo milionários, investimentos bilionários na Ucrânia. O presidente Trump chegou a falar em $1 trilhão. O que a Ucrânia tem de tão importante para esse acordo? Que exigiria a presença uma maciça presença americana na Ucrânia e iria dissuadir os russos de qualquer continuação da guerra. E que também com a Rússia, não é? Existe já um pré-acordo para chegar a um cessar-fogo primeiro, não é? E depois para elaborar um tratado de paz abrangente, duradouro. O que existe de tão importante na Ucrânia?
são as chamadas terras raras. A terra negra, conhecida como Chernozion, é a terra que pode dar até 3 colheitas por ano de cereais. Então, a Ucrânia, embora não seja um país muito grande, ela tem pelo menos 15% dessas terras raras que existem no nosso globo terrestre. Mas não é só isso, são os minérios também estratégicos, urânio, titânio, nióbio, lítio, cobalto, cobre. A Ucrânia tem de 5 a 7% das reservas internacionais desses minerais estratégicos. Então, interessa muito para a Ucrânia os investimentos bilionários que só os Estados Unidos têm, efetivamente. E interessa para os Estados Unidos, que é uma maneira de reaver, pelo menos em parte, os investimentos, os empréstimos que fez para a Ucrânia, tanto em termos de equipamentos e munições militares, quanto em termos financeiros. De modo que agora, qual é a situação agora? Existe um certo temor, porque a França estava falando ontem, na reunião que fez com os 27 países da União Europeia, declarando que é necessário enfrentar a Rússia com armas nucleares. E aí a resposta da Rússia foi imediata. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, ele disse, olha, a França está se intrometendo num assunto que não é muito elegante, não é muito prudente por parte da França. É bom que os franceses e outras nações da Europa se lembrem do que aconteceu com Napoleão e com Hitler, quando tentaram invadir e destruir a Rússia. É preciso que Macron, que é o líder que quer enfrentar a Rússia com armas nucleares, é bom que ele se lembre do que aconteceu com seus antecessores na história. Isso faz nos lembrar o cérebro dito. Aquele que não aprende com a história acaba cometendo os mesmos erros. De modo que essa foi uma declaração que deixa todos nós apreensivos, porque também a China declarou anteontem que o governo chinês declarou que se é guerra que os Estados Unidos querem, se é guerra comercial ou guerra de qualquer tipo, nós vamos enfrentar qualquer tipo de guerra que os Estados Unidos queiram realizar. E aí também logo veio a declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos. Ontem mesmo ele disse que a China está também agora querendo fazer rufar os tambores, pois é justamente para isso que nós estamos reorganizando as nossas Forças Armadas. Então, os tambores estão rufando. Aqui, ali, lá, acolá. Nós temos que orar, clamar a Deus. Sabemos que os tempos são de guerras e rumores de guerra, mas temos que orar para que os grandes líderes, as grandes autoridades, as grandes potências encontrem uma maneira de celebrar a paz. Porque nós cremos que apenas com a paz é que o Evangelho poderá alcançar até as últimas etnias do globo terrestre, e depois, então, virá o fim.